Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez juntos para mais um vídeo no meu canal. E esse vídeo é a continuação de um outro vídeo onde a gente fala sobre o ego. E eu digo que o ego é o seu maior inimigo. Dessa vez nós vamos falar como que o ego pode te prejudicar quando você já chegou lá, já atingiu os seus objetivos. Então fica comigo até o final, que a gente tem muito conteúdo bom, muita coisa boa para te ajudar nesse processo, para te levar às tuas conquistas e à tua vitória. Imagina que nós chegamos no topo de uma montanha. Sim, o topo de uma montanha foi difícil escalar, foi difícil chegar. Mas quando a gente chega lá, a gente começa a enxergar por um outro ângulo. A vista modifica. E assim é na nossa vida. Então a gente tem muito esforço para conquistar aquilo que a gente quer. É muito difícil, tem muitos desafios. E quando a gente chega lá, a gente também começa a enxergar a vida por um outro ângulo, de uma outra maneira. Só que imagina que a vida é como uma montanha realmente. Quando a gente chega lá no topo, a vista é linda. A gente sabe que para chegar foi difícil, a escalada não foi fácil, mas quando chega lá, o nosso ar está mais rarefeito, é mais difícil respirar. E assim é quando a gente atinge nosso sucesso, quando a gente batalha e atinge um objetivo. É muito difícil manter esse nosso sucesso, nosso objetivo, né? As dificuldades, os desafios vão ser maiores, a gente vai ter que estar muito mais atento. Mas existe alguma coisa que a gente tem que saber, que é sempre manter a nossa sobriedade e nunca esquecer qual foi o motivo que fez com que a gente atingisse aquilo que a gente desejou, né? O nosso motivo primário, aquilo que nos motivou, aquilo que a gente desejou. E aí sim a gente vai conseguir se manter nessa situação, porque se a gente se deixar levar pelo ego e pelo orgulho e pela vaidade que a nossa posição, as nossas conquistas podem nos trazer, a gente desvia do nosso propósito, a gente desvia do nosso caminho. E aí é o que eu falo, que pode ser muito perigoso o teu ego, onde você fez tanto esforço para chegar lá, atingir teus objetivos e depois permitir que teu ego te segue, impedir que você continue aprendendo, sendo humilde, para que você continue tendo esse olhar sempre pro teu negócio e consiga conquistar novas situações, que essa montanha não pare ali, que aí depois você vai para uma maior e maior e maior. E é isso que a gente tem que se preocupar sempre, manter o nosso ego em segundo plano, ou seja, não ter ego, esse seria o ideal, né? Você pode escolher o caminho que você deseja, você pode trilhar um caminho de ambição, ou você pode, e orgulho, né? Ou você pode trilhar o seu caminho mais modesto, mais humilde. E através dos seus comportamentos, você vai equilibrando tudo isso. Então, parece muito melhor a gente escolher, quer dizer, não é que é melhor, ele é muito mais reluzente, muito mais glamuroso quando você escolhe o caminho do orgulho e da vaidade. E o outro caminho pode ser muito mais singelo, mas eu te garanto que ele causa muito mais bem-estar na sua vida e das pessoas que estão ao teu redor. Eu gosto sempre de contar uma história para vocês. A história que eu vou contar hoje é de um rapaz que perdeu o pai aos 18 anos. O nome dele é Howard Hughes. Ele perdeu o pai quando o pai dele tinha 54 anos, infartou. Contudo, ele já era proprietário de uma empresa de ferramentas muito bem sucedida. O que esse menino fez? Ele herdou 3/4 dessa empresa do pai dele. Na época, até confesso que ele era visionário. Ele arriscou, pegou ainda os bens pessoais que ele herdou e comprou o resto dos familiares dele e ficou com a empresa só para ele. Contudo, ele tinha certeza que ele não queria fazer parte daquilo, ele não queria participar da empresa e ele passou a gestão dessa empresa para uma outra pessoa, e isso foi muito bom. Essa pessoa tinha capacidade, a empresa continuou a prosperar, então o dinheiro dele continuou cada vez melhor e até aí tudo bem, parece uma história até normal até aí. O grande problema é que esse menino que era visionário, até tanto talentoso, se arriscou por muitas coisas, perdendo muito dinheiro na vida dele, porque ele queria estar sempre nos holofotes, ele corria muito atrás da fama, do reconhecimento, então ele tinha um ego enorme, então ele perdeu dinheiro com ações, ele perdeu dinheiro produzindo filmes no cinema, que não deram em nada, ele chegou até a produzir aviões, mas todos os negócios que ele se metia a fazer traziam prejuízo para a empresa que ele tinha, e ele foi drenando esse dinheiro, drenando, até que ele terminou, infelizmente, por conta do seu ego. Esse sim é um caso onde ele já estava no topo, ele já tinha um sucesso, ele podia apenas se manter, né, deixar um legado incrível, né, e podendo ajudar pessoas que estariam ao redor dele e até ele mesmo ter aproveitado mais a vida, mas o ego, nesse caso, foi um exemplo de que o ego e a vontade de ele estar sempre nos holofotes destruiu a vida dele e o patrimônio que ele já tinha herdado, que o pai dele, em determinado momento, já havia conquistado, e ele até conseguiu
que esse patrimônio cada vez crescesse mais por ter deixado essa empresa na gestão de outra pessoa. Mas, infelizmente, entre o orgulho, a vaidade e a humildade, ele escolheu, no meu ponto de vista, o caminho mais difícil. Chegamos lá, atingimos nossos objetivos e aí uma coisa acontece. Você começa a se achar que você é demais, que você é especial. Você acaba ouvindo muito o que as pessoas falam externamente pra você. Isso vai te envaidecendo, teu ego vai inflando. E aí é onde você pode se perder, aí é onde mora o perigo. Porque pra você ter chegado lá, você se preocupou com os pequenos processos, você era atento a tudo, você estava muito mais alerta para todas as atividades, o que estava acontecendo à sua volta. Você estava sempre se preocupando em aprender, em melhorar os teus processos. Aí você chega lá e deixa teu ego inflar. E aí você perde tudo, perde teu foco, perde aquilo que te manteve alerta para conseguir conquistar o que você desejava. Então toma cuidado, porque o processo é sobre o trabalho, sobre aquilo que a gente está envolvendo a nós e outras pessoas, sobre aquilo que a gente deseja, né? Do que a gente tinha lá um foco e a gente falou, não, eu tenho que fazer isso tem que dar certo, tem que fazer isso dar certo, e para isso eu vou fazer desse jeito, dessa maneira. Então é sempre sobre o trabalho, sempre sobre os objetivos e nunca, gente, nunca sobre nós mesmos. Se você tiver isso como lição, lembra sempre dessa frase, é sobre o trabalho e não sobre nós mesmos. Isso vai te ajudar muito em você não perder as conquistas que você já realizou. Vocês já ouviram falar em Gengis Khan? Ele era um desbravador, um conquistador, bárbaro, e ele ia conquistando todos os impérios por onde ele passava, na Europa e na Ásia. Mas o que fez dele tão diferente dos outros? Ele era uma pessoa que ele não era um gênio, como consideravam. Ele era um grande estrategista militar, sim, né? E junto com a sua equipe, né, com quem estava com ele conseguiu cada vez mais conquistar territórios. Mas o que fez com que ele se mantivesse assim foi porque ele tinha cada momento que ele passava por um lugar e conquistava, ele agregava aquela cultura. Ele tinha um olhar para as inovações, ele tinha uma sede de aprendizado e ele continuava aprendendo. Se ele verificava que alguma coisa naquela cultura era melhor que a dele, ele agregava. Isso foi fazendo com que ele ia se fortalecendo cada vez mais. Então ele permitia agregar a cultura dos povos que ele estava conquistando. Então ele permitia que houvesse vários tipos de cultos e ele tinha um olhar atento para novas tecnologias e inovações. Foi ele, inclusive, que levou o macarrão da China para o Ocidente e o limão para a China. Então olha que interessante que apesar dele estar conquistando, né, e ter esse lado que a gente acha até meio pejorativo, não tão legal, ele ia agregando e fazendo com que as pessoas quisessem estar ao lado dele. Isso acontece assim, imagina que a gente chega lá e conquista. E o que pode ser o grande mal, né, além do nosso ego, é a gente deixar de querer aprender. Não é o que acontecia com ele. Ele queria sempre aprender, tinha esse olhar sempre voltado para o crescimento e o aprendizado. Quando você desiste de aprender qualquer coisa, é onde você está no maior risco. Imagina, vou contar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar da teoria da ruptura? Então, o que seria isso? A teoria da ruptura é exatamente o seguinte: você tem o teu negócio, você fez aquele esforço para chegar lá, aprendeu muita coisa, só que em todo momento as coisas modificam. E aí, uma nova tendência de mercado chega. E você vê isso muito mais rapidamente, frequentemente hoje. Atualmente é assim, a cada momento uma tendência de mercado. E o que vai te diferenciar? Será que você está disposto a ter esse olhar para essas mudanças sempre, ter a humildade, deixar o teu ego de lado e ir atrás de novos conhecimentos para que teu negócio continue prosperando? Então a diferença toda vai estar em quem está por trás do teu negócio. Se é você, se é outra pessoa ou de qualquer outro negócio. O olhar de quem está por trás vai fazer toda a diferença. E lógico, né? A gente tem que estar sempre com o nosso ego adormecido para que isso não nos atrapalhe. Todo mundo gosta de contar uma boa história, não é mesmo? E a gente de ouvir. Isso acho que é do ser humano. E é óbvio que a gente tem que tomar muito cuidado com a história que a gente conta sobre nós mesmos, para que isso não venha uma história cheia de vaidade, arrogância, porque conquistar aquilo que você conseguiu é um processo que depende, né, de um fator que é a repetição. Então é uma coisa do desempenho. Como é que você obtém isso? Óbvio que toda vez que você faz aquele processo por várias vezes, que você se dedica, que você aprende mais e você se esforça, você vai atingir seus objetivos. Isso vai ser você e qualquer outra pessoa que passe pelo mesmo processo. Isso não significa que você é mais especial que alguém. Isso não existe. Nós todos somos iguais, capazes de conquistar o que a gente
gente deseja se a gente se esforçar. Então, a diferença está nessa padronização, né? Da gente levar nossos padrões, da gente ir buscar a excelência naquilo que a gente faz. A gente sabe que abrir um negócio é caótico, é difícil, requer persistência, mas quando você vai contar a história da tua vitória, poxa, você quer contar uma história legal, porque afinal, né, história chata não dá ibope, não dá manchete, mas toma cuidado com isso, de verdade, para que essa história não venha cheia de arrogância, né, não faça você acreditar que você realmente é especial, que você é invencível, que você é extraordinário, e que na verdade não é. Nem mesmo grandes pessoas como, por exemplo, quem fundou a Amazon, ele diz que ele nunca teve na empresa dele um momento nossa, sabe, uau, consegui, foi rápido. Não, foi sempre difícil, todos os processos são difíceis, inclusive pessoas que chegam lá têm muita história de fracasso. Eles começam a dizer que eles têm 1, 2, 10, 20 processos que fracassaram até atingir a excelência. Então é aí onde o ego, né, não pode te atrapalhar para que você consiga manter o seu foco no teu negócio e entender que você vai ter que estar sempre aí com esse olhar de aprendizado, de humildade sempre, para conseguir manter o sucesso que você conquistou. O que de fato é importante para você? Parece óbvio, né? Você vai falar, não, eu sei o que é importante pra mim, mas será mesmo que você sabe o que é importante, o que te motivou a começar e o que te faz feliz? Porque em um determinado momento da vida a gente corre tanto atrás das coisas, né, das nossas conquistas, e a gente acaba perdendo essa noção de felicidade. A gente conquista uma coisa e já não tá mais feliz com aquilo. E a gente precisa de uma nova meta e uma nova meta. E fica difícil pra gente saber até onde a gente vai, o que é importante, encontrar esse equilíbrio. Porque às vezes na vida, dizer um não, ele é muito melhor do que dizer sim. O não, ele não significa que você vai renunciar a alguma coisa, que você vai deixar de, poxa, vou dizer um não e vou perder oportunidades incríveis. Nem sempre. Você vai ganhar. Você pode ganhar em liberdade, você pode ganhar em bem-estar, você pode ganhar em tempo, né, de estar mais com a sua família. Então, esse saber o que você quer e até onde você quer atingir e o que vai te fazer bem é fundamental. Então, assim, às vezes você tem lá o teu negócio, você conquistou aquilo que você está conquistando e permanecendo, mantendo, te faz feliz, faz você ter uma vida boa, e tá tudo bem, gente. É isso que vocês têm que ter em mente sempre, porque sempre vai ter alguém que tá na sua frente, mas a gente não sabe como é esse processo. Se essa pessoa começou antes, se ela tem 1 ou 2 ou 3 jornadas, né? Não vive só daquele negócio, tem 3 coisas ao mesmo tempo acontecendo. E é isso, cada um na sua caminhada. O importante é você ter a sua autoavaliação, saber o que você quer pra você, onde você quer chegar. Eu não tô dizendo que a gente deve se acomodar, não é isso que eu tô falando, porque estar sempre em busca de novas coisas, de um crescimento, faz parte do progresso, faz parte das grandes descobertas, né? Foram assim que foram feitas as grandes descobertas, porque as pessoas estão sempre em busca de novas coisas e tá tudo certo. Eu só tô querendo dizer que você deve saber o que te faz bem, te faz feliz, e não permita, né, que somente por um ego, pelo teu ego, pela tua vaidade de dizer que você tá conquistando mais e quer mais, você vai atrás de algo que pode inclusive te adoecer, tirar a tua paz, o teu equilíbrio. Então, reflitam sobre isso. Existe um termo grego, inclusive, chamado eutimia, que significa você continuar no seu caminho, ter a noção do teu percurso, do teu caminho, sem se desviar, né, através de distrações que cruzam esse teu caminho, o que é bem difícil, né? A todo momento a gente traça uma reta e vão ter muitas coisas acontecendo e a gente vai absorvendo tudo isso. Mas eutimia é sobre isso e quer dizer exatamente tranquilidade. Quando a gente traduz essa palavra, eutimia significa tranquilidade. Faz total sentido, não é mesmo? Você consegue administrar a si mesmo? Porque se você não conseguir se auto-administrar, é muito pouco provável que você consiga administrar outras pessoas ou até mesmo uma equipe. Quando eu falo em administrar, eu tô falando assim de ter organização com horário, disciplina, né? Organização do ambiente. Tudo isso é muito importante. Aí você vai falar, poxa, pra que eu preciso isso? Eu sou tão talentoso, se eu tenho ideias incríveis. Olha lá de novo o ego falando que você é especial. Ah, você até pode ser, mas não existe nada
nada que consiga alavancar e chegar nos seus resultados se não houver essa receita, né? Mais uma receita, que é disciplina e se auto-administrar. É bem provável que conforme você vá crescendo no teu negócio, as tuas funções comecem a mudar. Você vai estar menos envolvido em fazer as coisas, né, tecnicamente falando, e talvez o teu tempo vá aumentar muito para que você se volte à tomada de decisões. E isso é uma mudança que você também tem que aprender a também administrar e entender que você não é a pessoa, só você é qualificado para um determinado tipo de trabalho, que você consegue delegar, que existem outras pessoas que vão ser tão qualificadas quanto você e que você pode nesse momento ocupar na tua empresa, no teu negócio, no teu consultório, né, que é no meu caso, uma outra função que vai, nesse momento, vai te tomar mais tempo e vai ser mais importante para o teu negócio do que você continuar, de repente, ali no meu caso, só na parte técnica. E isso é uma administração de ego também. Entender que você não é a única pessoa que tem que fazer tudo e que faz tudo da melhor maneira. E que a gente pode sim ter um olhar para o outro, entendendo que ele é tão qualificado ou até mais que nós em alguma função. Tome cuidado com a doença do eu. Vamos imaginar assim, um time, né? Ele tá lá, eles estão treinando todos os dias e eles querem o quê? Esse time quer vencer, quer ter sua vitória. E aí depois que eles ganham, chegam lá, o que começa a acontecer? Isso é comum a gente verificar. Começam a surgir os talentos individuais, o ego de cada um dizendo que um é melhor do que o outro. E aí, consequentemente, eles em vez de continuarem com a vitória, eles vão ser fardados a ter futuramente perdas. Isso acontece num time e acontece também na nossa vida, da profissão, na nossa equipe. Quando a gente não observa que a gente não é sobre nós, mas sim sobre a equipe, aquilo que a gente deve fazer de melhor para nossa empresa de maneira coletiva. Então é estar sempre atento no que a gente deve fazer para que o nosso negócio continue crescendo. Isso não tem nada a ver com o nosso ego, com aquilo da gente, porque a gente é o melhor e só a gente sabe fazer. Não, é dividir, partilhar com a nossa equipe também as partes difíceis e também as partes boas, quando a gente consegue um resultado, dividir com a nossa equipe esse resultado, porque ele é fruto, ele é conquistado por uma equipe, não é só por você. Então vamos deixar de lado o nosso ego, o nosso eu, para que a gente consiga manter tudo aquilo que a gente conquistou. Tem uma coisa muito interessante que eu acho bem legal, é a gente pensar que a gente deve jogar, né, sempre pelo nome que está na frente da nossa camisa e nunca pelo nome que está atrás. O nome que está na nossa frente é o nome do time. E é por isso que a gente deve fazer pelo time, pela equipe, e não só por nós. E isso é uma receita que vai dar sempre certo em todas as ocasiões da sua vida. Se vocês têm gostado do meu conteúdo, se inscrevam lá no canal. Isso é uma maneira da gente se manter conectado, de estar cada vez mais estimulada. Ativa o sininho, que assim vocês recebem sempre que eu colocar um vídeo novo. E é isso, gente. Eu espero que vocês estejam gostando bastante. Eu gosto de terminar os meus vídeos com a minha frase, onde eu digo que a vida é cheia de possibilidades. E ela é, acreditem. E a gente pode encontrar, sim, várias possibilidades na nossa vida. Eu continuo encontrando as minhas e eu espero verdadeiramente que você encontre as suas também. Então foi um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Até breve, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!